perguntarem que rádio você ouve, responda! Rádio Estação Liberdade. Melhor que novela, um programa melhor que novela. E o meu grito sempre entra nos ouvidos, principalmente do Lissandro e do Chico, que hoje ainda não está aqui, mas em seguida estará. É hoje, 20 de setembro, é o dia que nós estamos fazendo esse programa. E por se tratar de uma data do gaúcho, o pessoal que está vendo depois dessa data, nós resolvemos falar um pouquinho sobre essa figura, né? Sobre essa personalidade, sobre esse típico homem do Sul, que não é só do Rio Grande do Sul, mas é da Argentina, do Uruguai, é de uma parte do Chile também, que é o gaúcho. O que tu sabe do gaúcho, Lissandro, por exemplo, para nós começar? Começa comigo, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Esse 20 de setembro, então, falando aí sobre o gaúcho, né? Essa figura que faz parte aqui da tradição da região aqui, né? Como o Vladimir já citou aí, da Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, né? Representando o Brasil, aí eu acho que o Paraguai também deve ter parte, não sei se tem gaúcho do Paraguai. Sim. O que eu acho legal, assim, que todo gaúcho, o gaúcho já tem uma característica de desbravador, assim, né? Explorador, já sai tem gaúcho para o mundo, pelo mundo inteiro, né? Hoje, né? E o mais legal, assim, que normalmente quando tu fala com um gaúcho que está fora da cidade, fora das suas origens, né, cultiva mais a tradição do que os gaúchos que ficam, né? Sim, para a questão é isso, Ricardo. O que te vem à memória, Ricardo? Olha, eu me lembro quando eu fui morar em 89 em Porto Alegre. Eu já tinha morado quando era mais novo em Porto Alegre com meus pais, mas era bem guri mesmo, bem piá. Vamos falar piá agora no programa sobre os gaúchos. E em 89 eu fui para lá e eu já estava beirando os 18 anos. E eu lembro que nós tínhamos uma turma lá de pessoas que eram do interior. Vice Lissandro. Tô ouvindo. Então tinha um cara de Quaraí, um Júdice de Quaraí, tinha outro Pi de Rio Pardo, tinha mais outros pessoal de Bagé, tinha de São Gabriel, e todo mundo cultivava essa coisa da saudade. Desculpa. Saúde. Da saudade da campanha, né? Da saudade da cidade do interior, né? Da cidade natal. Então, ao invés de apertar no botão do porteiro eletrônico do edifício, eles gritavam um grito sapucaia, aquele. Eu sabia que eles estavam chegando. Aí já esperava com mate, né? Pronto, né? Bem discreto, assim, né? Eu faço discreto. O gaúcho tem essa coisa de ser expansivo. De ser gritão. Buenas e mespalho, já diria o capitão Rodrigo. Né? Os pequenos ou de prancha, os grandes do detalhe. Do Érico Veríssimo. E, por sinal, entrando nesse aspecto da literatura, nessa época eu lembro do Renato Gasparri, meu amigo até hoje, meu amigo de infância, morando em Porto Alegre lá e lendo O Tempo e o Vento, né, que já tinha estreado a série na televisão, nos anos 80. com Tarcísio Meira, né? A série tiveram uns filmes anteriores, que foi O Sobrado, sim, Um Certo Capitão Rodrigo, e teve década de também 70, não foi? 60 ou 70. E teve também a Ana Terra também, que eu assisti, que é bem legal, que, se não me engano, foi gravada em Cruz Alta, a Ana Terra. Eu assisti uma vez só a Ana Terra. E sabe que a Ana Terra chegaram a buscar aqui em Bagé o cenário. Ah, é?
Isso, sugestão do Érico Veríssimo, quando teve aqui, Sim. sugeriu que fizesse isso eu acho que eu já tinha escutado aí, essa história. Mas esse troço do gaúcho pelo mundo, eu acho que é mais ou menos isso que o Lissandro está dizendo. Quando a gente sai daqui, aqui a gente já vive a coisa, né? Aqui a Sim. gente já vive a coisa. Eu me acordo todo dia, tomo meu mate, né? O pessoal antigamente todo mundo chamava de mate. Chimarrão começaram a chamar agora. Chimarrão acho que era mais lá pela serra que chamava, mas agora muita gente chama de chimarrão, mas aqui em Bagé se chamava de mate. Que nem churrasco. Churrasco não se chamava aqui em Bagé quando eu era guri, se chamava assado. Fazer um assado. uma carne assada. Né? Que já era uma coisa que vinha do Uruguai. Sim. Né, era uma coisa que vinha já dos castelhanos. Pois é, uma coisa que até não querendo te interromper, já te interrompendo. Interrompe? Não, mas é que é legal falar agora, tu mencionando isso, é legal que a gente tem aqui no estado, como a gente diz que existe mais de um Rio Grande do Sul, né, Vladimir, tanto economicamente, Sim, geograficamente. sim. E a figura do gaúcho, tanto na indumentária quanto nos costumes também, né? A gente tem várias diferenças, né? Tu vê aqui na fronteira, o gaúcho da fronteira é diferente do gaúcho da serra, por exemplo, né? A gente tem mais influência do Uruguai. Ó, chegou o Chico! Agora sim! É que esse programa é composto por 4 pessoas, para quem não sabe. Tá embalado, ainda. Gente. Vem de sentar aí, Chico. Tá embalado o Que é o programa. Lissandro, o Ricardo Beleza, eu e o Chico. Chico certo? Bess. Boa Chico noite. Bess. Aí. Certo? Não, mas assim, só voltando, quando o Ricardo falou de turma em Porto Alegre, legal que normalmente quando vai alguém de Bagé e faz parte de uma turma, assim, lá em Porto Alegre, normalmente o apelido vira Bagé, né? Ah, sim. Ah, o Bagé, sempre tem um Bagé na turma de Porto Não, Alegre. e tu vai indo, né? Porque daqui a é. pouco tu tá lá pro São Paulo e Rio, aí tu é o gaúcho. É. Entendeu? Ah, não, sem dúvida. Aí tu tá nos Estados Unidos, tu é o mexicano. Eu tô mexicano. Porto-riquenho. É porque de São Paulo pra cima o Brasil só considera Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina um estado só, né? Tem isso também. Eles né? têm essa impressão, o né? Que sul, somos tudo parecido. É o sul, tu é do Eu sul. lembro que uma vez me disseram assim: vocês no sul são tudo louro, tudo não sei o que, tudo claro. Nós vocês estão completamente enganados. Acabamos de ter um governador negro, temos o sambista lá negro, que é o Lupicínio Rodrigues, Sim. conhecido em todo o Brasil, né? Quer dizer, há um equívoco nisso aí. E várias outras coisas eu poderia ter citado, né? Inclusive a nossa lenda, o Negrinho do Pastoreio. Só um parênteses assim, me chamaram aqui pelo WhatsApp agora, disse que não está aparecendo. Oi? Tá pela Estação Liberdade. Tá pela Estação Liberdade. Vou mandar o link pra vocês aí. E não tá na TV Liberdade do Só Facebook? o link a gente tá compartilhando na TV Liberdade. O programa tá na rádio. Ah, tá. Pelo YouTube e o Facebook. Tá. Eu vou passar pra vocês. Bom. Muito bem, então. Tá, então, voltando então, enquanto estamos aqui na rádio. Então o gaúcho, né, que nós estávamos falando, essa figura, né, que surgiu aos poucos, surgiu como marginal, surgiu como um cara que veio do índio, do espanhol, do português, que vivia pelos campos afora, e aí vem aquilo que o Lissandro falou, quer dizer, e que o Ricardo falou, que era um cara expansivo, um cara de liberdade, e que muitos falam hoje, né, o pessoal que história, que é o homem a cavalo, né? Sim. O gaúcho e o cavalo não se separam, não se separariam, né, no caso, dá pela história, mas o gaúcho originário é um cara considerado marginal, né? Ele ia pegando dejetos, rastros, pedaços disso, daquilo, das guerras e confrontos que havia aqui nessa região, que era um pouco, de vez em quando era Espanha, de vez em quando era Brasil, e ele veio se formando, né? E ele era tido como Tanto é que o termo gaudério antigamente era pejorativo, né? O gaúcho era o gaúcho, né? É. Ele era um termo, assim, tipo, meio marginal, assim, a coisa, né? Eu acho que isso aí fica bem claro no livro do Ludovico Meneghello, Eu Sou o Arthur Arão, que são 4 livros. Eu Sou Arthur Arão,
depois vem Arthur Arão, o Vingador, se não me engano, depois Arthur Arão na Guerra do Chaco e a volta de Arthur Arão. O Arthur Arão é um personagem gaúcho, né, da época das revoluções, e o livro é todo falado, todo escrito com linguagem chula, linguagem do gaúcho. E é muito interessante mesmo, vale a pena para quem quiser ler. Eu, quando estava na faculdade de comunicação da Urcamp, tem todos os livros esses na biblioteca da Urcamp. E se encontra ainda em sebos online, tipo Traça, esses sebos assim, Sim. se encontra esse livro aí. E o Arthur Arão era exatamente o que tu tá falando, Vladimir. Era um gaúcho assim que ele era meio bandoleiro, assim, era meio bandido. É um pária, né, da sociedade. Sobre literatura gaúcha, Vladimir, acho interessante a gente lembrar do João Lopes, Lopes Neto. João Lopes Simões Neto, né? É. Daquele clássico. E uma coisa interessante do Contos Gauchescos é o seguinte, ele era um cara urbano, né? Ele foi coletando, né? Tá aí no estado só, né? Tem isso também. Eles né? têm essa impressão, o né, que sul. somos tudo parecidos. É o sul. Tu é do Eu sul. lembro que uma É. vez me disseram assim, vocês no sul são tudo louro, tudo não sei o que, tudo claro. Vocês estão completamente enganados. Acabamos de ter um governador negro, temos o sambista lá negro, que é o Lupicínio Rodrigues, Sim. conhecido em todo o Brasil, né? Quer dizer, há um equívoco nisso aí. E várias outras coisas eu poderia ter citado, né? Inclusive a nossa lenda, o Negrinho do Pastoreio. Só um parênteses, assim, me chamaram aqui pelo WhatsApp agora, diz que não está aparecendo... Oi? Tá pela Estação Liberdade. Tá pela Estação Liberdade. Vou mandar o link pra vocês aí. E não tá na TV Liberdade do Só o Facebook? link que a gente tá compartilhando na TV Liberdade. O programa tá na rádio. Ah, tá. Pelo YouTube e o Facebook. Tá. Eu vou passar pra vocês. Bom. Muito bem, então. Tá, então, voltando então, enquanto estamos aqui na rádio. Então o gaúcho, né, que nós estávamos falando, essa figura, né, que surgiu aos poucos, surgiu como marginal, surgiu como um cara que veio do índio, do espanhol, do português, que vivia pelos campos afora, e aí vem aquilo que o Lissandro falou, quer dizer, e que o Ricardo falou, que era um cara expansivo, um cara de liberdade, e que muitos falam hoje, né, o pessoal que história, que é o homem a cavalo, né? Sim. O gaúcho e o cavalo não se separam, não se separariam, né, no caso, dá pela história, mas o gaúcho originário é um cara considerado marginal, né? Ele ia pegando dejetos, rastros, pedaços disso, daquilo, das guerras e confrontos que havia aqui nessa região, que era um pouco, de vez em quando era Espanha, de vez em quando era Brasil, e esse ele veio se formando, né? E ele era tido como Tanto é que o termo gaudério antigamente era pejorativo, né? Depois gaúcho gaudério, era né? o gaúcho, né? Ele era um termo, assim, tipo, meio marginal, assim, a coisa, né? Eu acho que isso aí fica bem claro no livro do Ludovico Meneghello, Eu Sou Arthur Arão, que são 4 livros. Eu Sou Arthur Arão, depois vem Arthur Arão, o Vingador, se não me engano, depois Arthur Arão na Guerra do Chaco e a volta de Arthur Arão. O Arthur Arão é um personagem gaúcho, né, da época das revoluções, e o livro é todo falado, todo escrito com linguagem chula, linguagem do gaúcho. E é muito interessante mesmo, vale a pena para quem quiser ler. Eu, quando estava na faculdade de comunicação da Urcamp, tem todos os livros esses na biblioteca da Urcamp. E se encontra ainda em sebos online, tipo Traça, esses sebos assim. Sim. Se encontra esse livro aí. E o Arthur Arão era exatamente o que tu tá falando, Vladimir. Era um gaúcho assim que ele
porque ele era meio bandoleiro, assim, né? Era meio bandido. Ele é um pária, né, da sociedade. Sobre literatura gaúcha, Vladimir, acho interessante a gente lembrar do João Lopes, Lopes Neto. João Lopes Simões Neto, né? É. Daquele clássico. E uma coisa interessante do Contos Gauchescos é o seguinte, ele era um cara urbano, né? Ele foi coletando, né, a linguagem do gaúcho e compilou, né? E esse livro aí, depois tem até é interessante, tem um alemão que foi o biógrafo do Guimarães Rosa, e ele diz que esse livro, o Guimarães Rosa se inspirou muito, né, para fazer o Sertão de Vereda por causa da linguagem, né, do sertanejo. Ele se inspirou no Simões Neto, né? Mas nós temos uma literatura interessante, até, porque nós temos que Super. juntar com a literatura da Argentina, do Chile e tal, Super que é rica. a literatura do gaúcho, né? E nós estávamos falando um pouquinho antes de começar o programa, era sobre o Anaí de las Misiones, né? Que é um filme que tenta mostrar esse quadro do gaúcho, da sua formação, né? De indo, aí tem a guerra e o cara tá ali atrás, porque isso demorou um pouco de tempo, né? Foi um tempo que se passou até formar essa figura do gaúcho, né? Nós até, por exemplo, na Guerra do Paraguai ainda era uma coisa inconsistente. Nós ultrapassamos, acho que depois da monarquia e tal, porque foi final do século XIX que começou a surgir o Centro de Tradições Gaúcha, né? Acho que foi em 1900, alguma coisa assim. Nossa, que aqui... não, isso século XX, né? Não. Centro de Tradições Gaúchas, se for pegar o sim. movimento ali com Paixão Cortes, Mas aqui, Década de 40, né? década de aqui 40, em Bagé teve um que chamava Centro Gaúcho. Sim. Entendeu? Centro Gaúcho. Aí depois é que teve toda essa formação já com uma coisa já mais organizada. específica, mais do que se fala hoje. Mas já tinha o Centro Gaúcho, que foi com essa tradição de organização de fazenda, etc., que ele ia trabalhando ali e tal, que começou a criar essa figura. Sim. Depois já numa outra fase, e não naquela fase que ele vivia como xangueiro, vamos dizer assim, né? Falando do CTG, uma coisa legal que tu mencionou, porque a gente estava falando de gaúcho que sai do estado, né? O CTG, para quem sai do estado, é muito bom, assim, é muito importante, porque para quem morou fora do Rio Grande do Sul, vira um centro, literalmente, né, um encontro com não só de quem é gaúcho e saiu do estado, mas também quem gosta, né, da cultura do gaúcho. Então, assim, eu mesmo que morei fora do estado, frequentar o CTG fora do estado é muito legal, porque eu diria que, assim, traçando um comparativo com aqui, né, na cidade, claro, é muito sazonal essa questão também, né? Mas lá era muito forte, né? Fora do estado do Rio Grande do Sul é muito forte o movimento dentro do aquilo CTG. Eu estava falando da saudade, né? Saudade para essas coisas. Dentro do CTG. E se eu não me engano, claro, teria que conferir, não tem nenhuma informação específica nesse sentido, mas existem vários centros, vários CTGs fora do Brasil, né? Sim, diz que tem até no Japão, no mundo inteiro, diz que tem, né? E aí vira um centro de encontro de brasileiro, né? O pessoal tá fora do Brasil, do país, né? Acaba... E tem muitos filmes aí também na Argentina, principalmente, porque eles têm uma tradição muito forte de contos gauchescos, né? Contos do gaúcho e documentários, né? O famoso Martim Fierro, né? Do José Hernández. José Hernández, Martim Fierro. Aliás, eu tenho aquele livro em formato de parece de pano. Né? Era a Bíblia do meu avô, meu avô era bem gaúcho, o pai do meu pai, Mário Beleza, de Uruguaiana, mas morou quase toda a vida em Alegrete. Foi presidente da cooperativa de lã, depois do frigorífico, e era um homem gaúcho mesmo, era um homem gaúcho, e a Bíblia dele era o Martim Fierro. Martim Fierro. E a nossa, então tu cria assim, tu tem uma tradição na literatura, tu tem uma tradição na música, que é muito forte, né? E nos anos 80 teve um movimento bastante forte assim da música nativista, nos festivais. Falando na música, começou nos anos 70, né? Falando na música, a gente não pode deixar de lembrar do saudoso Teixeirinha, do Gildo de Freitas, daquele outro que morreu cedo, que usava um chapéu meio de cowboy, Pedro Para. Como é que era? O José Mendes? O José Mendes. Né? Aqueles ali daquela época era muito legal, porque tinha a trova naquela época, né?
A trova que veio da Espanha, foi para o México e veio para a cultura da música gaúcha, a trova. E o Teixeirinha e o Gildo de Freitas brigavam, né, na trova, né, um com o outro, assim, As disputas, assim. nas disputas de trova, aquelas rimas, aquelas coisas ásperas e coisas, que eu acho muito legal, né? E, inclusive na minha música eu comecei a misturar rock com trova. Aí eu fiz o rock fronteiriço que eu chamo, né? Que tem o pessoal que conhece aí. Viu? Muito bem. Interessante essa história da trova, do coisa. E nós estamos falando também ali sobre essa questão da música, da cultura. O Lissandro falou que temos mais de um gaúcho no Rio Grande do Sul, ou mais de um estilo de gaúcho. A música é uma coisa que comprova isso, né? Pelo chamamé, pelos aqueles cantos missioneiros, né? Ah, sim, As né? Se for missões pegar. ali, as missões te dão Sim, o Pajador Pedortaça. lá pro lado da Argentina, Uruguai. Eu me lembro como é que é o Atahualpa e o Punk. Então, punk. Né? E tem uma coisa Ó, mais essa de galpão, né? Que, aliás, eu achava interessante que em Bagé tinha um festival galponeira que era pra música de galpão, Sim, que é música aquela de música galpão. mais... Agora, o disco, o grande disco, né, que nós temos dos pajadores foi o Pajador Pampa e Guitarra, do Noel Guarani e do Noel Guarani e do... Eu me lembro do Neo Guarani na capa, não sei quem é o outro, deixa eu ver. O outro Eu lembro. era o poeta. O Noel Guarani era o músico, o outro era o poeta. Não vou conseguir lembrar agora, mas eu sei. Espera aí que eu vou Procura aí procurar enquanto no a gente Google aqui. fala. E nós não temos, eu nunca consegui escrever uma peça de teatro gaúcha, sabe? Eu não consegui pelo seguinte, eu achava que quando eu estava escrevendo parecia que ia sair uma coisa que podia ser debochada, sabe? Ah, sim, sim. Não, mas aqui em Bagé foi escrita uma peça, quer dizer, ela estava em São Paulo, já acredito quando escreveu essa peça, que é A Farsa da Esposa Perfeita, que é uma peça que está bem na nossa, porque é um cara que é criador de galo, tem galo de rinha ali e tal, que é a Edi Lima, a famosa Edi Lima, que saiu daqui de Bagé, guriazinha, foi para Porto Alegre, guriazinha que eu digo 18, 19 anos, né, para Sim. época, nos anos Sim. 40, isso. Conheceu o Mari Quintana, Porto Alegre, que achou ela maravilhosa, se apaixonou por ela, nem disse, vai embora para São Paulo, não fica aqui. E ela foi, acabou escrevendo para a Folha de São Paulo, fazendo um suplemento feminino, escreveu a última novela da TV da Rede Tupi. Nossa. Escreveu a última novela da Rede Tupi, assim, antes de fechar, foi ela que fez, né? Que era a Vavilma, que era a atriz. E ela se destacou, assim, escrevia muito bem, escreveu A Vaca Voadora, uma série desses livros, assim, né? Vladimir, Que é para infanto juvenil. Pajador Pampa e Guitarra, Noel Guarani e Jaime Caetano Brau. Claro. E sobre o que era essa peça, Claudio? Essa peça Que é era um contexto tri- gaúcho. o contexto era tipo um trio romântico, assim, mas ele era mais, ele tem o jeito da peça, tudo assim. Eu assisti, o Sapirã montou essa peça, com o Tom, com a Heloísa Beco, com o João Cemitério, o João Costa Neto. João Costa Neto. O pessoal fez essa peça aí em Bagé, aí lá na Santa Teresa. Mandar um abraço A pro peça João foi muito Costa. premiada, a peça foi apresentada no Teatro e Arena com Augusto Boal. Mandar um abraço pro João Costa Neto aí, meu amigão. Sim, em seguida eu Bom, conto pra ele. eu acho que em se tratando de peça teatral de sucesso nacional, com essa temática, aí eu acho que posso estar falando bobagem, né? Eu vou fazer uma pergunta, tá? Tá. Mas eu acho que foi a Analista de Bagé, né? Ou não? Com essa temática. E a Analista de Bagé é o conto, né? relação aquela a- relação de contos tô falando assim de Alessandro Veríssimo, né? Mas que levou de o nome, sucesso, que levou o é. nome, né? O quadrilho também, né? Hoje o Analista de Mas Bagé, falando de peça teatral. o né? Analista de Bagé, O quadrilho não começou como peça, era um Começou livro, com- né? Sim, era um livro. É. Era o um- Analista de Bagé, eu acho que hoje seria proibido, né? Eu acho que hoje seria proibido. Pelo jeito. Eu acho. Seria, Eu não acho. seria politicamente correto. Terapia do joelhaço. É. Não, e a forma como foi apresentada, que né? não Porque tem tinha, fresqueira. tinha a Lindaura ali, A né? Lindaura, secretária. Eu acho que no início, na primeira Doutor, montagem, era aquela Eu tô atriz. sentindo o cara dizer, doutor, eu tô sentindo angústia, uma dor no peito, Ah, uma é. vontade de me matar, e ele vai pra janela. Não ter fresqueira, Não da tem minha problema. janela Aqui não, aqui não. Era muito bom. Não, a Anis de Bagé é sensacional, né? Os termos, Como é que é? O megalomaníaco, né? Ah, é. Eu sou o maior megalomaníaco do mundo. Aí ele Aqui
aí não. Loucura é uma coisa, ele fala outra. Como é que ele fala? Não louco. lembro que ele se indigna, né? Não, é sensacional o analista de Bagé, né? Falando nisso, é um absurdo, né? O que fazem com um monumento ali do Sérgio ali na praça, né? Na Praça Estação tem o monumento do... Não que durou tem um uma analista de semana Bagé, tem inteiro. a Lindaura Não e durou tem uma semana o Luiz inteira. Fernando Veríssimo. Isso, né? não, Isso. Eu participei, eu tava ali na inauguração, ainda comentei, né? Do jeito que tá aqui, vamos dar sorte aí se durar um ano. Não durou uma semana, eu sei porque eu tinha... Mas ainda tá lá, tem algumas Não, sim, partes. mas a cuia do analista nunca conseguiu ficar lá, né? O Nunca pessoal conseguiu gosta de tomar ficar. mais. É. Mas em se tratando, acho que de sucesso nacional, eu acho que o analista de Bagé, em relação à tradição gaúcha, Até porque tinha tirinha na Playboy, né? tinha tirinha Ah, na é Playboy, verdade. teve quadrinização era pelo Edgar, Eu tinha os quadrinhos. Vasquez. Era muito Edgar bom o Vasquez, quadrinho do né? analista. E aí, mas eu acho que aquela peça teve mais de, não sei quantas Eu montagens, assisti, né? teve vários. Começou Eu assisti com o uma Pereio, vez né? aqui em Bagé Primeira com o vez. Pereio. Aí depois teve uma outra montagem aqui que é com o Cláudio Tovar, eu acho. Que eu acho que é essa que eu vi, que é bem mais recente, mais né? recente. Mas teve o Paulo César. Eu entrevistei, rapaz, eu trabalhava na clube. Fui Era o entrevistar Pereira, a primeira montagem era o Pereira com era atriz, era uma atriz de cansado, de mal. novela. Como é que era o nome daquela atriz? Não me lembro quem que fazia com ele. Aí eu O falei Ricardo com ele uma vez assim, me falou o nome, eu lembro que eu conversei com o Ricardo e me disse o nome da atriz. Era Carvalho, né? É, Uma coisa era assim. uma coisa Carvalho. aquelas Suzanes da vida. Suzane Carvalho, era, eu acho uma que coisa, sim. tinha duas duas irmãs. Carvalho, exato. Eu acho que era essa a primeira. O E durou Pe- bastante tempo, né? Ficou em Pe- cartaz, né? Ficou bastante tempo. Não, ficou. ficou bastante. O livro acho que é de 84, Sim. por aí. Tu entrevistaste o Pereio? Entrevistei o Pereio. O Pereio é primo do meu pai. Ah, é. É, muito Delegrete boa gente. também, o Pereira é Delegrete muito também. boa gente. Ele chegou até e viveu um tempo por esses lados aqui, não foi Dom Pedrito, alguma coisa assim. Eu sei que depois ele ficou amigo do Brizola. O Brizola acho que era prefeito em Porto Alegre. E ajudou ele nos estudos dele e tal. Ajudou ele a ir embora para São Paulo, coisa que eu O que tinha de propaganda... umas coisas assim, não tá muito, a minha informação não está muito correta, mas é alguma coisa Nos desse anos tipo. 80, você que eu se li. lembra o que tinha de propaganda com locução do Pereio? Mas aquele ia baita dizer. vozeirão. Tinha uma Mas era locução muito tudo legal. que é propaganda era locução Eu do Pereio. gostei do filme e dele, muito aquele, filme com ele Toda também, nudez né? será castigada com Pereio. Aquele com o Pereio também. É o Porto, o Corto. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Ele era o irmão do cara que levou o cara à perdição. Mandou o cara atrás da mulher. Com a Darlene Glória, né? Darlene Glória, mandou atrás da mulher lá. O cara tava viúvo, vivia em crise dentro de casa e tal. E ele vai lá procurar uma mulher e não sei o que. O cara não queria saber, o cara era todo pudico, vamos dizer assim. Aí descambou. Aí ele vai e se apaixona, e a vida dele se torna um inferno. A paixão foi essas coisas, né? Por isso que a paixão é sofrimento, né? Entendeu? E aí o que aconteceu com a peça O Analista de Bagé, que foi sucesso em vários locais, e foi um pouquinho deturpada depois, saiu um pouquinho do texto, que é muito criativo É, e eu tal. lembro. mais erótica. Eu já ia dizer, quando eu vi nessa Aí já era com montagem... outro cara, já era com. É, acho que era ficou Cláudio, mais não sei se erótico. era Cláudio Tovar ou Ficou outro bem- cara, mas era. Cláudio Tovar faz muito eu teatro. Assim. lembro que... Cláudio Tovar é o marido da Lucinha Lins, acho que não é ele, é o outro cara, outro Cláudio. Mas é Cláudio, é. É. Era E- na época que tava na moda aquelas peças tipo O Calcutá. Ah, Não, mas sabe que eu Uma vi... cama para explorar- três. Sabe o que me exploravam, lembra? que exploravam Quando eu assisti, bem sabe o que me lembrou muito? Aqueles programas de humor tradicionais, assim, que dá, sei lá, Balança Mas Não Cai. Praça Nossa. A Praça Nossa hoje não, né? Mas a antiga, sim. que é mais aquela... Frente dos Ah, homens, é, tinha uns isso. quadros assim, tinha A uns mulher- quadros ali. A Lindaura ali de biquíni, Mulher sei lá, sendo explorada, sei lá, uma escada diferente ali de humor ali, né? É legal de tu ver assim o texto, mas realmente o texto bem modificado, ou pelo menos por uma ótica diferente do que tu imagina, né? Como tu lê, né? Eu sou fã nossa, o Analista de Bagé é sensacional, né, cara? O Luiz Fernando Luiz Veríssimo. Fernando é Veríssimo, esse espetáculo. Tem dele uns diálogos impossíveis, vamos dizer assim, que ele faz, uns personagens da história conversando um com o outro, tipo Freud falando com Sócrates. Isso é genial. É. É, muito bom. Mas voltando ao nosso tema original, que é o gaúcho, tem uma coisa que eu acho muito interessante nessa formação do gaúcho, né? É aquele cara que é peão da estância, que cria aquela tradição e que teve alguém muito perspicaz que resolveu fazer uma festa como a Semana Crioula aqui em Bagé, que era a festa do peão. Sim. Do cara que está lá trabalhando lá junto com o cavalo, junto com
plantação que está ali, na lide campeira. A Semana Crioula que nós tivemos em Bagé, que hoje não tem mais, era para ele, gineteada, paleteada, laço, entendeu? Tertúlias na beira do fogo, assim, que o pessoal... E essa discussão da tradição, a discussão dos teus hábitos, costume, o cavalo, a vaca, o que tu faz ali, né? O chimarrão, o assado, o mate, o assado, usando esse termo aqui, mais original, né? Essa era a Semana Crioula, né? Isso era o mundo A do Expofeira gaúcho, era a festa do patrão. A Semana Crioula, a festa do peão. Do peão. E era muito interessante. Vinham uns músicos para Bagé muito bons na época. Aconteceu, não querendo mudar de assunto, mas agora tu falou no mate, do assado, e eu lembrei de um episódio que aconteceu recentemente no programa da Patrícia Poeta. A Cláudia Raia estava sendo entrevistada pela Tá Patrícia grávida, Cláudia Poeta. Raia, aos 55 É anos. mesmo? Ó, gravidez é risco, Isso. hein? E aí... Descobri ontem isso e resolvi dizer agora. E aí tava a Cláudia Raia no programa da Patrícia Poeta, e a Patrícia Poeta é gaúcha. E ela disse e falou, nós quando éramos prendas, né, Esse. DCTG, não sei o que, a gente dançava e não sei o que, dançava isso, dançava aquilo, não sei o que, e a Cláudia Raia levantou o dedo e disse assim, o que tu falaste? Prenda? Esse nome não, esse nome é machista. E deu uma cancelada Na fala da Patrícia. no nome querido que se chama aqui a mulher gaúcha de prenda, né? Sim, Quem- tinha ela que dizer falou, pra a ela, Patrícia sim. Poeta. Não, a Patrícia Poeta é gaúcha. Sim, A sim. Patrícia Poeta falou o termo prenda, e aí a Cláudia Raia se Cláudia levantou Raia. contra o termo e dizendo que era um termo machista. Vamos dizer, não vamos poder dizer mais imperador Júlio César, porque isso é imperialismo, isso é ditadura, isso é, entendeu? Chega uma coisa que tu vai acabar com... Não pode falar nada, né? com os termos. Não dá pra falar nada. Mas é que tu me perturbou agora. Bom, Vladimir, é só o que me falta agora. Me perturbou Tá muito Eu sequelado. fiquei pensando no cancelamento da Cláudia Raia. Olha que bobagem isso aí. Tu tava falando que antes da Cláudia Raia e da gravidez da Cláudia Raia. Não, nem isso aí foi porque tu citou ela. Não era a minha intenção falar da gravidez dela. Falando sobre a Semana Crioula, lembrei. Então tinha umas tertúlias, rapaz, vinham pra cá uns músicos bons, assim, tu falou do Noel Guarani, via esse pessoal, Pedro Hortaça. Pedro Hortaça. Ser tronco missioneiro, né? Mas vinha o João de Almeida Neto, João de Almeida Neto. vários, assim, ó, de todos os tipos de coisa que canta música gaúcha, música nativista, música de galpão, música disso, daquilo, e o pessoal se reunia, o Leonardo, que era daqui de Bagé mesmo, na volta do fogo, aquele pessoal cantando, nós perdemos isso. Nós perdemos essa tradição, que é um culto que não podia parar, até porque nós temos muito ainda isso aqui na nossa terra. Mas na campanha mesmo, por exemplo, ali na Serrilhada, ali, bem pertinho da Serrilhada, tem uma cancha de... uma pista de corrida, de carreira de cavalo. Cancha reta? Uma cancha reta. E aos domingos eles se reúnem lá e tem sempre a corrida, né? A corrida de cavalo e tal. E aí a diversão do pessoal, né? E nas corridas e coisas. Eu acho que bem no interior mesmo ainda tem. E os músicos devem levar também os seus instrumentos lá e cantar lá e coisa. Eu não frequentei ainda. Até tenho vontade de frequentar um festejo desses, mas aos domingos parece que o pessoal se junta mesmo. Mas tem vários locais aqui, né, que o pessoal faz essas reuniões. E qual é a tua maior aproximação, Alessandro, com o tradicionalismo? Viver. Eu vivo aqui. Porque tu sabia que antigamente tu falava em Bagé, em qualquer outra cidade do Rio Grande do Sul, e te movia a uma coisa assim de tradição,
entendeu? Eu me lembro que uma sim. vez, lá por 81, 82, pensava que aqui em Bagé o pessoal andava de carroça, de cavalo, que tinha gaúcho nas ruas assim, andando de cavalo, já nos 80 Não, isso. mas tu indo para outros lugares, até hoje As pessoas ainda pensam. tem pessoa que pensam isso. Eu já me indagaram isso. Eu acho Eu que hoje já me está mais indagaram urbano isso. assim o pensamento, mas tinha esse pensamento de que aqui, Tinha. entendeu? Porque se tu olhar as fotografias de 1920, 1930, era tudo assim, né? Sim. Tu via aquele monte de cavalo de carroça assim nas frente da prefeitura, na 7. Mas eu lembro Entendeu? até a década de 80, assim, agora tu falou de carroça perto da prefeitura. Eu lembro ali dos fretes ali, tudo em carroça, que tinha muita. Tinha aquelas lojas de materiais de construção. Aqui, Isso ali, Ali era sabe onde é que aquilo era da época dos trens? dos trens, É, exatamente. porque os trens traziam aquelas cargas ali, tinha que levar Muita e levava carroça. Eu nunca esqueci uma vez. Eu tinha o quê, uns 10 anos. E aí sempre foi. Me criei lá em casa. A gente tinha uma cultura, né? Do leite. Sim, o leiteiro. De tarro. Com leiteiro de tarro, né? É. Entregava de carroça, né? E uma vez a minha irmã chegando em casa, eu tinha chegado, ia a pé pro colégio ali, né? E a minha irmã pegou uma carona com o leiteiro chegando de carroça com leiteiro. É. Claro, pegava no caminho, né? Sim, sim. Aqueles caras antigos, né? Entregou leite lá em casa até bem pouco tempo, até faleceu, acho que por uns 40 anos aí, frouxo aí. Né? Então, essa questão da carroça a gente via bastante mesmo, né? Até não muito tempo atrás, não. Tu falando isso me lembrou a música aquela Felicidade foi embora, que é do Lupicínio, né? Aquela música que eu me lembro quando eu morava em Porto ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Aquilo eu morava em Porto Alegre, eu ficava com aquela música me martelando na cabeça, assim, né? Porque é exatamente isso, assim, uma coisa. Infelizmente, hoje em dia temos um pouquinho de violência, né? Agora, esse final de semana, teve umas gangues aí atuando aí no... Não sei se foi... Não sei quando é que foi, teve umas gangues aqui atuando aqui, a polícia bateu neles, tá violenta a cidade. Mas ainda é um lugar tranquilo de se viver, né? Uma coisa legal das mídias sociais com relação à cultura gaúcha, né, que eu acho, a gente tem alguns como é que se diz, algumas contas de Instagram, Facebook, como preferir, que culturam uma ou outra cultura especificamente gaúcha. Eu sigo porque eu gosto muito de chimarrão, que é South American Mate, né, que é uma conta do Instagram de um cara, uma pessoa, não sei quem é exatamente, que posta o dia a dia, posta sobre chimarrão, né? E eu lembro que, eu acho que no ano passado... Tem um que é mates derramados. Tem bastante. Esse é um que eu sigo, mas é fora do Brasil, né? E eu lembro de ver uma postagem muito legal daquela atriz, a Zoe Saldanha, como preferir, sim. que ela eu acho que é colombiana. Do Guardião da Galáxia. Dos Guardiões da Galáxia, Guardiões de da um monte Galáxia. de filme, né? E ela fez um post, um history, preparando um chimarrão e tomando chimarrãozinho Olha depois, só. né? E falando em espanhol, tomando uma tecita. Maravilha. Claro, eu me dei conta, ela é, tu vê, mas ela não é daqui, do sul da América do Sul, né? Sim. Ela é lá no Colômbia, Espanha, não Eles lembro exato tomam a mate lá nacionalidade, né? E o mate é uma coisa indígena, né? É uma coisa, que, aliás, uma os bebida indígena. padres né? jesuítas queriam proibir, achando que aquilo era coisa do demônio, diziam para os índios, né? Mas vê, então. E outra coisa legal, quando eu morei fora, lá no centro do país, tinha. Pra te ver como a cultura vai assimilando, né? O pessoal tem muita. O normal, a bebida similar é o tererê, né? Porque é gelado, né? Sim. E até a erva é diferente. Eu tomei tererê. É erva mate, mas a forma de preparo, a moagem dela é diferente. Né? Mas tem muita gente de lá que acaba experimentando o chimarrão também e passa para não fica só no tererê, Sim, toma tererê toma e chimarrão chimarrão de também. vez em quando também. Não são gaúchos, nunca tiveram no Rio Grande do Sul nem nada. Né? Uma vez eu fui para... Eu queria saber do Chico, que está falando pouco hoje, sobre como é que era o tradicionalismo dele
em Porto Alegre e depois, quando veio para cá, para Bagé, se ele sentiu uma diferença forte da cultura arraigada assim, eu do gaúcho? eu senti. Porto Alegre não tem muito. Claro, tem ali o 35, tem o Harmonia, tem, né, aquela Mas semana. lá é o mais que chamamos de gaúcho de apartamento, né? E aqui É. mesmo a gente tem no apartamento, a gente tem aquela coisa mais de galpão, assim. É verdade. E o que tu curtisse disso aí? Começasse a tomar chimarrão? Não, até chimarrão sempre tomei até, mas eu vejo que é mais verdadeiro, assim, o gaúcho mesmo, não é aquela coisa assim, meio artificial, assim, eu acho que um pouco na capital é meio artificial, meio comercial até, sabe? Nós somos mais grossos, né? Aqui eu acho que... Não, mas não só por isso. É verdade. Né? Mas tem, olha, quer ver uma coisa? Só, isso que o Gladir falou, a gente tá dando. Mas Mas é verdade. Sabe por quê? chucro. Eu vou dar uma experiência pessoal pra mim, que não é boa, mas é pessoal, mas é uma constatação. Que eu tive um choque cultural quando eu saí daqui do estado, eu fui dar aula em outro estado. Bem diferente, né? Lá no centro do país, no centro-oeste. Aula de direito. Aula de direito. E, cara, a primeiro mês, pra mim, foi muito, muito difícil. Muito difícil. Porque eu tive dificuldade com o meu modo de falar. O pessoal se ofendia facilmente, assim. Eu durante um mês eu tive várias vezes com conversar e não só alunos, outros professores, tudo. Para eu tentar muito assim pela forma de falar, não que eu fosse ofender as pessoas, não xingar ninguém, não era isso, mas a forma de falar. Então o que o Vladimir falou é verdade. Então, olha, o pessoal sai daqui do sul do estado, da fronteira para cima, não sei se no norte do estado também não tem essa diferenciação, né? Mas eu tive essa dificuldade, eu tive que me readaptar. Tu tava tipo o Crocodilo Dundee em Nova York. Bem daquele jeito ali. Bem daquele jeito ali. Quando eu tive para fazer teatro, né? Fazendo teatro em São Paulo, o pessoal me pedia insistentemente: muda teu sotaque, senão não vai pra frente. Muda o teu jeito de falar, senão não vai pra frente. Era uma dor, digo, não, me dá o papel que eu mudo, mas no dia a dia conversando com vocês eu não tenho por que mudar. Não, porque senão tu tem que mudar esse teu jeito gaúcho de falar, não dá, não sei o que e tal. Era assim. Agora eu fico imaginando a dificuldade que tem um brasileiro, um espanhol indo para os Estados Unidos. É complicado. Tu vai ter que colocar o cara assim nos papéis que, olha, isso aí veio da Alemanha. A gente fala brincando, né? Mas a gente vê que tem a dificuldade, a diferença cultural é grave, né? Nesse sentido. Só aproveitando o gancho do chimarrão, acho que já aconteceu com vocês, né? Quando tu tá fora assim e uma pessoa que não é do Rio Grande do Sul fica interessada, como é que é o lance do chimarrão? Aí ele pensa que é só dar uma bebida. Devolve. Toma um gole e isso aí não é narguilé, meu velho. Já traga até o fim. Quando eu me surpreendi com o Uruguai, não compartilham a cuia, né? Cada um com a sua, né? Mais higiênico, né? Tá certo. E tem uma história aqui na Câmara de Vereadores. O pós-pandemia, muita gente ficou nisso aí. E no Uruguai, exatamente. E no Uruguai tem aquele esqueminha de botar aquela mania de botar a térmica embaixo do braço. Embaixo do braço, Tu vê quase todos com a térmica embaixo do braço e a cuia na outra mão, assim, ou a cuia na mesma mão, assim, a térmica embaixo do braço. Isso não é muito, não se vê muito aqui, é mais no Uruguai. Não, mas eu convivi, no meu grupo de chimarrão, assim, a maioria. Botavam a cuia embaixo, quase todo mundo. Cuia não, a térmica inclusive eu. E a térmica menorzinha aqui, eu boto aqui. Mas nosso modo chucro, grosso de falar, isso aí é verdade, a gente não nota muito. E a gente é muito claro nas palavras. É diferente do pessoal do Nordeste, diferente de várias coisas assim, que tem um sotaque que não te ajuda a ser claro. Tu assiste uma TV espanhola, entendeu? Um jornal, tu vê aquelas mulheres falando, é claro. Sim. Entendeu? Assim, as mulheres são claras, aquele espanhol assim, né? Sim. Eu digo da Espanha porque é mais fácil tu pegar uma TV da Espanha que às vezes pegar de um argentino do Uruguai, né? Assim, um sotaque que tu olha assim, tu te identifica, só um pouquinho, isso aqui é gente nossa. Sim. Entendeu?
as mulheres, não tem aquela coisa assim mais, entendeu? Parece que tá falando mais calma, mais isso, não, é um troço assim. Ela é presidente. Agora, falando de novo de Bom, gaúcho, olha o filme da Almodóvar. gaúcho de fora do estado, a gente sofre bastante também com depois que a gente teve aquela campanha cultural do planeta do Cacete e Planeta, né? Bah, Com as piadas de gaúcho, né? Então é Piadas. impressionante. Tu sai daqui, tu sabe que tu sim. vai ter. Porque foi uma campanha maciça ali, né? Durante por 10 anos, eu acho que tinha. Né? E aí, tu sai daqui, tu sabe que tu vai sofrer incessantemente paga com os piadinhas pedaços, de. Do gay, né? É. Eu digo sempre que Bagé pagou os pecados pelo que fez com Pelotas, né? É verdade, Já é verdade. tem mania de verdade. não gostar da piada, né? Eu não tinha nenhum problema, até ajudava em algumas piadas. Mas eu lembro disso, né? A gente tá falando de gaúcho como um todo, né? Tem também a piadinha aí, né? As piadinhas dele. Vai junto, né? Segredo de Brubeck Mountain. Bem isso. Segredo Bem completamente isso. acertado. Bem isso. Hein? Mas tem, exatamente. Então nós temos esse nosso jeito de ser que foi criado com o tempo. Eu gosto muito de dizer que a nossa região aqui, principalmente essa fronteira, que é essa parte da fronteira que teve muitas brigas, né, com a questão do Uruguai se tornar independente, não se tornar independente, nós não sabendo uma hora se nós éramos de Espanha ou éramos de Portugal. Isso aí fez com que aqui se constituísse essa figura do gaúcho. Entendeu? O gaúcho natural, o gaúcho original, o gaúcho que, entendeu, estava enfrentando de vez em quando um índio, daqui a pouco estava enfrentando, e ele era descendente de índio, daqui a pouco estava enfrentando um espanhol, e ele era descendente de espanhol, e aí daqui a pouco está enfrentando o soldado português, que era chamado soldado do Império, e ele era um pouco de português, essa mistura, né? E ter adotado para si a bombacha, que é uma coisa árabe, né? Os domínios todos que tiveram dizem, tem uma lenda aí que diz que o cara encontrou no meio assim, veio por acaso a bombacha pra cá, né? E o cara abriu a mala assim, tava cheio daquelas calças lá, e um começou a usar, e o outro começou a usar, e começaram a usar. Achou confortável, botou. Veio largo. Não tem calça de moletom, vai essa aqui, né? Essa aqui, a Península Ibérica foi dominada pelos árabes, pelos sim, muçulmanos, 700. né? 700 anos. O Ricardo, eu sei porque a gente já conversou disso. Uma coisa legal um retrato gaúcho foi daquela época que o Walt Disney foi convocado para fazer a aproximação do Brasil com os Estados Unidos, né? Porque o Getúlio estava indo para outros lados, né? Que não deveria, né? E aí teve aquela série de desenhos animados que, dentre outras coisas, né? O Walt Disney mandou aqui os artistas para Brasil, Uruguai, Argentina e tudo mais. E tem aquele do Pateta com o gaúcho, né? Gaúcho Pateta, né? O desenho que é bem legal, né? Só que lá no Uruguai, né? O desenho foi feito lá no Uruguai. E como tem o Zé Carioca aquela vez. Tem o Zé Carioca, que é muito legal, que eles pegam até o desenho, não sei se você lembra, eles pegam tá lá o personagem, o Pateta tá de cowboy no Texas, e aí ele arranca do Texas e joga lá no Uruguai. E aí tira as roupas de cowboy e substitui pelas roupas de gaúcho, né? Então ficou que é o cowboy novo aqui da América Latina. Tem um documentário novo no YouTube aí sobre o gaúcho que foi feito nos Estados Unidos. Tem, é Super muito bem bom, feito, né? muito bom. Não vi esse, eu vi, Agora? eu vi. Assisti um do Chile, esse eu não vi. Bom, se tratando de documentário, tem muita Tá coisa onde, boa. no YouTube? No YouTube. No YouTube tem. Não me lembro o nome. É os gaúchos. Vamos conversando aí que eu descolo aqui tu, pra saber. Tu vai atrás. E tem aquela outra questão que é essa continuidade cultural, né? Porque se tu não estiver próximo de um CTG, se tu não estiver próximo de uma estância, de um lugar assim, como é que as crianças vão preservar isso? Por isso que eu acho que aquele movimento dos anos 70, 80, principalmente, da música nativista, ajudou muito. Muita gente aprendeu ali, gostou daquelas músicas. Mas nas escolinhas de educação infantil, por exemplo, a minha namorada Fernanda hoje desfilou. Pois eu vi a primeira a sair com a gurizada toda pilchada, com os cavalinhos de pau, legal, coisa. Eles seguem a tradição e tal. E eu, quando estava no Silveira Martins, também a gente seguia também bastante
a É tradição. porque se tu olhar assim, ó, o que tu tá vendo agora em termos de digital, de coisa, etc, tu não tem muita referência, tu não fala disso, né? Então é isso que as crianças estão vendo. As crianças estão vendo o Sim. canalzinho de YouTube e tal, etc. Eles já falam gírias, já falam tipo você, maneiro, eles direto falam você. maneiro. Maneiro nunca se falou aqui em Bagé. Não, e falo Maneiro. direto você, porque exatamente porque eles estão vendo uma linguagem. Você e coisa, Isso aí é um. É E nós verdade. temos aí um pessoal bom aí que faz humor, Sim. que faz coisas assim que saem um pouquinho desse padrão, né? O guri de Uruguaiana mesmo, ele faz um monte de coisa de humor, de piada, etc. Mas mantém os festivais muito bons de música nativista, né? Eu me lembro de ter ido nos anos 80 na Tertúlia em Santa Maria, a Tertúlia da Canção Nativa. E aí tinha a Tertúlia Viva, que era onde tinha shows, mas onde era o acampamento, e tinha os shows, o festival que era num ginásio grande, que eu não lembro o nome lá de Santa Maria e coisa. E tinha vários, tinha Recoluta, tinha vários festivais. Tinha vários festivais, os festivais, e a famigerada Califórnia, né? Aqueles sim. discos que tinha veterano, aquele veterano Pois é, uma aquele música é sensacional, que fantástico. aquela época tinha. É que a música, Recuerdas de 23? até a música Maravilhoso. nativista, perdeu um pouco da qualidade Pois é. com essa coisa do comercial, assim. Exatamente, aí é que tá que eu ia É, chegar. é. Mas aí, England, o problema é o seguinte, nem tudo tem que gerar aquela. Tem que ser produto de comércio, né? É. Se ficar dependendo disso aí, então vai se perder muita coisa. Vai se perder poetas, vai se perder sinfônica, orquestra sinfônica. Nem tudo vai conseguir transformar num produto rentável, né? Em última instância, né? E é E a verdade. tradição é a mesma coisa, né? Não dá pro cara pensar, eu sou um empresário, vou patrocinar a Califórnia Canção, vou ganhar dinheiro. Pô, não vai, meu. Eu tenho uma coisa, eu gosto de ser gaúcho, eu faço música que é música inglesa, norte-americana. Coisa que nós usávamos mais a faca do que o revólver, né? Até porque o revólver é um produto caro. Depois da Guerra do Paraguai. O Teixeirinho usava revólver nos filmes dele. Não, mas era quase urbano, já era aquele Mas é que- Teixeirinha, 7 provas. Uma das Ele provas, quebrou 7 umas do Guaíba. costelas, se atirou da ponta do Guaíba, porque o seio do Blake quebrou umas costelas. É que eu acho que também uma coisa que Não, essa figura do gaúcho num espaço mais hostil, vamos dizer assim, é anterior ao cowboy norte-americano, porque se a gente for pegar aquele período do western norte-americano, é finalzinho do século XIX, né? Início do século XX. já né? chega a ter E o foi um século curto período. E aqui, claro, a gente vê aquele monte de Não, filme, ali- mas foi um período curtinho. Então é 1800, tanto é que tinha gente que chegou a conhecer o Billy the Kid no início dos anos de 1900 e pouco, né? E, Conheceram o White Earp também. Exato, é. E o gaúcho é século XVIII, né? aquela Né, coisa, mas né? aí tem aí exatamente isso. Tem um documentário também interessante sobre isso. É que Que ali aí teve a o guerra. revólver não vai ter o coach, é os gaúchos. A É guerra, Garrucha, a garrucha, guerra civil, garrucha. a guerra civil americana ali que deu também um outro Sim, toque. Que foi quase o mesmo período da guerra do Paraguai, né? Exato, é. Como é que tu ia ter armas? Entendeu? Tu não tinha. Aqui era mais faca. Os filmes que apresentam de histórico na Argentina era tudo com faca. Nos bares os caras puxavam a faca e você tocava de ficha. E não tem aquela de dramaticidade. Faz 3, 4 lutas e faca, se tu não é daqueles japonês, chinês lá que ficam dando salto, acabou. Acabou ali, né? Então eu acho que faltou isso. Mas nessa história que eu disse de querer escrever alguma coisa sobre aventuras nesse lado tradicionalista e ter medo de cair no ridículo, porque às vezes tu pode estar, em vez de estar fazendo uma coisa séria, tu faz um troço que não fica legal e pode cair no ridículo. E é essa briga por saber como usar o revólver, né? Nos casos, porque era raro, não era uma coisa assim. Se bem que em 1893 os caras também degolaram muito aqui, mas tinha muito revólver, né? Tinha muita arma, né? Em 93 pode ver, em 1893 os caras degolavam qualquer coisa. Famigerado Adão Latorre. Diz assim, como é que é? Com essa água do poço não posso. Aí o cara dizia, com a água do poço não posso. Tchau. Quero. Então, tirava o pescoço do cara.
Essa é a nossa. Mas a nossa história é muito interessante. O que nós tivemos de guerra, o que nós tivemos de batalha, o que nós tivemos de luta, o que nós tivemos de enfrentamento, cara, desse negócio de fronteira aqui. De fronteira, né? Demarcação de terra. É um absurdo. Bom, eu não sei quantas vezes o Forte Santa Tecla foi de um lado para o outro, né? Não lembro exatamente, ali, mas foi várias vezes, né? Não, o Forte era ali. É que Não, eu digo, sim, que era ali, mas pertenceu ou à Espanha ou... 1773 ele foi construído, 1773. Olha, uma coisa... E aí os portugueses vieram reivindicar quem Sim, fez para sim. os espanhóis. Uma coisa muito errada que tinham que modificar, que os Estados Unidos faz muito bem, onde está o Álamo lá, que eles defenderam lá dos espanhóis e tal e coisa, Tem um baita filme lá Álamo. tem aquele filme deu John prejuízo, Ford. aquele filme deu Mas prejuízo, mas é legal. Então, lá tem uma baita propaganda, onde nasceu o Billy the Kid, tem uma baita propaganda É e comércio verdade, é e verdade. coisa. Eles fazem um marketing Exploram e absurdamente. um turismo em cima daquilo, É. que aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Caçapava tem aquele forte em forma de estrela, tem lá Piratini, já fui no museu de Piratini, aquela cidade maravilhosa, que era a capital farroupilha, né? Uhum. E então tem tantas coisas para se aproveitar do turismo aqui e o pessoal A minha o pessoal não junta dinheiro para mexer com isso. Fiquei muito triste uma vez. De um né? modo geral, o turismo no estado é muito mais Eu explorado. né? fiquei muito triste uma vez, fiz uma crítica forte no jornal. Foi o seguinte: quando eu soube que Gramado tem um Parque do Gaúcho. Tem. Aí eu digo, não, só um pouquinho, nós fizemos um Parque do Gaúcho antes dele e não conseguimos transformar o Parque do Gaúcho num Parque do Gaúcho, num Memorial do Gaúcho. E eu sempre dizia desde o início, tu chegou no parque, não, só tua roupa não, entra aqui e já te veste gaúcho. Claro. Tu quer ir de carroça ou quer ir de cavalo? Vai lá pro centro, chega lá, tem tudo que tu imagina. Mas é que... Da pescaria, a cancha reta, tudo que é o churrasco, o mate, a pulperia. Sim. Entendeu? Tu entra no mundo Mas gaúcho. aí tu tem razão, mas é que Gramado e Canela é uma Se bobear, vai em luta de faca também. é uma excelência no serviço No de turismo no estado e no Brasil, né? Excelência no turismo. Não estou criticando o Gramado, eu estou dizendo Não, que nós somos mas eu abobados entendi, e perdidos eu e entendi. ignorantes. Nós aqui, Mas nessa nossa região aqui, era para ser muito explorado. Eu pro ouvi, turismo. teve agora uns anos veio aí o História. ex-prefeito de Gramado aqui, como é que se chama? Um simpósio de Ele turismo? sei lá. deu uma palestra sobre Eu conversei muito rapidamente com ele ali e ele falou, olha, o turismo é planejamento. turismo. É planejamento. E é o que na verdade falta pra gente. E a gente tem ele falou, tem a faca e o queijo na mão para literalmente explorar bem a região. Lá nós tivemos que sair do zero, nós tivemos que construir as atrações. Sim. Construir e desenvolver e obviamente Os caras que assistiam é um aquele trabalho de filme da formiguinha. Disney, não sei se é Disney, não, acho que não é Disney, aquele que era do gelo, duas irmãs no gelo e tal. Como é que é o nome? Frozen. Frozen. Uhum. Tá, tu tem filha? Tem. Tá explicado. Já viu Frozen mais uma vez. O Gramado tem um negócio de gelo lá, né? Tem. Então, quer dizer, tu tem atração, a situação, eu quero um Snowland, lugar né? assim. Snowland. Vai lá. E tem. Uns troços malucos assim, né? Mas tem tudo. As gurias sabem tudo, né? De Frozen, né? Eu tava lá eu tava na Bahia, né? tomando um troço num bar lá e o cara chegou assim, vocês são da onde? Viram o sotaque, né? Do Rio Grande do Sul, sim, do Rio Grande do Sul. Eu tô indo pra lá, pra Gramado. É claro. Aí eu perguntei, conhece Bagé? Não, tem Bagé no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é Magé. Magé. Quer dizer, o pessoal não tem essa noção, né? Então é, É. isso que faz, quer dizer, o turismo. Tu sabe Gramado e sabe Não, Bento Gonçalves e Porto Alegre. É. Não, Gramado é referência no Brasil todo, né? Então não tem muita Parabéns, Gramado. gente... Não estamos falando mal de você, Não, pelo não. contrário, estamos falando bem. Muita gente que... Embora eu acho que seja uma cidade meio superficial. Que era tudo. Pô, não tem nada demais, é mais propaganda Eu- que outra coisa. É. Sim, agora ali do lado em Canela construíram aquela plataforma em vidro ali, que é a maior acho que da América Latina, se não é a maior do mundo ali, no vão, né? Não E tinha, a feito altura... não tinha feito um troço também assim no Rio de Janeiro, deu certo, uma roda Não gigante sei, que tu não assistiu. sei. Não, ela fez ali em vidro, tu tem ali, tu vê, tá dentro de um penhasco, um desfiladeiro, sei lá como é que você chama, e anda... Eu não entro naquilo, eu tenho medo de altura. Nós podíamos fazer uma aqui pro nosso pôr do sol, né? Ó, então. Nós temos um rico no pôr do sol, que horas são?
Quase na hora. Tá quase. Mas não é. É, Vladimir aqui a gente queria- não diz a hora aqui, porque você pode estar assistindo num horário que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas para nós o quase na hora é assim, ó. Chegou a hora, Mas tava muito estamos bom. no meio da hora e estamos quase chegando na hora. Entendeu? Tava muito bom Esse é o o assunto. dialeto que a gente É. usa aqui, nós índios. Nós gaúchos. índios gaúchos. Gurias, Chirus. queria fazer um agradecimento às gurias aqui. A gente brinca que, Muito que obrigado. elas são Técnica, né? elas são as herdeiras, né, do nosso Silvio Santos, né? Porque o Eberson também só tem filha, né? Ah, é? Olha aí. Olha só. Então, o Eberson para quem não sabe, é o proprietário, vamos dizer assim, o Silvio Santos aqui da TV Liberdade. Isso, é. Isso. Tá, então, aí nós temos, como é que é? A Patrícia, quem mais que é? São as filhas. Ah, Não, é a Bravanel, né? As a Bravanel. Rebeca, não sei. Então é isso, eu quero agradecer. Então acho que rendeu até, porque eu estava preocupado. Nosso Rendeu, convidado tava muito bom, especial, Vladimir. Fantasma, não vem, Ah, não, né? falar, é? Pra falar do gaúcho. falar cultura e dútia é comigo. É, né? Não, mas Comigo. nós só não mandamos do gaúcho. Não, vocês falaram bem. Eu é que só inutilidades é comigo. Aqui, Não, falaste bem, Licandro. Vocês acrescentaram demais. Então Eu- hoje nós falamos do filme do Teixeirinha. E o filme do Teixeirinha tinha um filme maravilhoso, né? Ela tornou-se freira. Aí, como é que é o E motorista? a Ana Amélia feminino? fazia, né? Gladiador? Gaúcho Ana de Amélia Passo Lemos, Fundo, né? Sete Ana Provas. Amélia Lemos, né? A Sapirã Ana Amélia fez Lemos um- participou mesmo Pois de é. um filme. O acho que Sapirã um- participou Ah, é? de alguns troços. Sapirã também? Ele contava cada Ah, uma não da sabia. Teixeirinha, sensacional. Teixeirinha assim, olha aqui essa aqui, ó. Não lembro se foi o Sapirã que contou essa aí, mas eu soube. Aí tinha o cara que era o vilão, né? Que estava interessado, por exemplo, na Mary Terezinha, que era a mulher da Teixeirinha. Aí tinha a cena do beijo com a Mary. Então o cara ficava de frente pra Mary, entendeu? E não beijava o Teixeirinha, não deixava beijar, né? Ah, sim. Entendeu? Não tinha. Era ele que ia pra fazer a cena, tinha que pegar de costas, assim, ele mudava o cabelo, era ele que ia. Ah, ele era o dublê? E o Teixeirinha saía de casa com a camisa vermelha, por exemplo, né? Aí quando aparecia na rua, ele tava com a camisa azul. Aí o diretor, não, tu saiu com a vermelha e azul. Não, tu entende de cinema. Quem entende de público sou eu. Meu público gosta de me ver com camisa nova. Erro de continuidade. Ah, tava aí, Eu tava nem aí. E não vamos esquecer do fiel escudeiro do Teixeirinha, que era o Jimmy Pipiolo. Jimmy Violi, Jimmy Pipiolo, tinha umas cara. caras assim, umas caras que ele fazia, umas caras de... Ele é comediante, né? Faleceu faz pouco, né? Muito faleceu faz muito pouco. bom. E tem... Mas o Sapirã fez alguns filmes dele, o Motorista Sem Limite, esse aí, do Jimmy Pipioli, que Jimmy Pipioli se destacou nesse filme, o Sapirã fez. E o primeiro que eu vi, eu me lembro, eu vi no Glória, rapaz, que era o Coração de Luto, né? Era uma choradeira no cinema. Lotava, o cinema tinha filas e filas e filas. Tinha Coração de Luto e logo Morria a após, mãe Rio do Vermelho. Teixeirinha. Rio Vermelho, um western. Era a John- mãe do John Teixeirinha que morria, né? É, morria A mãe queimada. Ele dizia a música, como é que é? Como é que é? O maior golpe do mundo. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida Com isso foi a gente quando, com 9 Vou meter anos, aqui, ó. assim. perdi minha mãe Cortar os querida. pulsos com bolacha Maria. É. De churrasquinho. Vou meter Aquela esse- música, churrasquinho de churrasquinho, mãe. é. É sacanagem. Muito bem, muito obrigado. Então tá, o respeito todo, mas o Teixeirinha é um ícone da nossa história aí, da coisa, assim como o Grande Mazzaropi em Teixeirinha. São Paulo. E as gravações do Teixeirinha dos discos são sensacionais. Tem orquestra, é muito bom aquilo ali. Vale a pena escutar. Você foi nosso tempo. Então Você tá. foi? Boa noite e até a semana Boa tarde. que vem. Aí te diz bom dia, Bom dia, boa tarde, boa noite. boa madrugada. Boa noite, mais uma vez. Até a próxima. Então tá, até mais. Perguntarem que rádio você ouve. Muito bom. Responda! Rádio Estação Liberdade. Quando Tá ok aí? perguntarem que rádio você ouve. Responda! Rádio Estação Liberdade.